Oi, tudo bom? Estamos aqui em mais um vídeo do canal. Sou Marco Menelau, cientista, pesquisador, sou médico. E vamos falar hoje sobre um assunto que é de importância fundamental para a saúde, que é uma doença que está cometendo muita gente por conta de uma questão basicamente nutricional, que é a diabetes mellitus. E nós vamos fazer uma coisa aqui agora, falar para vocês sobre uma coisa aqui agora que é fundamental, porque é a prevenção. Algo que não é feito pela maioria dos médicos. Ora, ninguém está prevenindo diabetes. Ninguém fala em prevenção de diabetes. Inclusive nos postos de saúde, as pessoas diabéticas vão para lá tomar medicamento para tirar sintoma. Qual é o sintoma fundamental, o sintoma principal da diabetes mellitus? Glicose alta no sangue. A glicose alta no sangue é o sintoma da diabetes. Mas por trás desse sintoma existe uma série de questões fisiopatológicas que estão acontecendo nessa doença, que não são abordadas de forma alguma. Bem, antes de uma pessoa ficar diabética, ou seja, antes de se mostrar clinicamente a diabetes, a pessoa pode já estar diabética e não saber. Ela pode não estar com a sua glicose alta, mas a diabetes já está instalada no seu corpo. Apenas a glicose não aumentou, mas todo o mecanismo fisiopatológico da diabetes já está presente, inclusive com a insulina alta e a resistência à insulina. Eu vou explicar um pouquinho o que é isso aqui. Gente, a insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas, muito importante para várias funções no corpo da gente. A função de lidar com o metabolismo da glicose é apenas uma das funções da insulina. A insulina é um hormônio fabricado pelas células beta do pâncreas, que o pâncreas tem várias funções, tem vários tipos de células. Esse é um dos tipos de células que tem no pâncreas, que são as células beta, que fabricam insulina em resposta àquilo que você come. Então, tem vários tipos de alimentos, tem vários fatores que ajudam a aumentar, a estimular o pâncreas a produzir insulina. Porque é o seguinte, a glicose, que é um dos principais carboidratos, que está presente em vários alimentos e que o corpo precisa para produzir energia, ela não pode ficar circulando bem livremente pelo sangue. Ela não pode se concentrar muito no sangue. Ela tem que entrar no interior do citoplasma das células. E para que isso aconteça, em alguns tipos de célula, é necessário que haja ação desse hormônio chamado insulina. Por isso que o pâncreas produz insulina, para que a glicose entre na célula e não fique concentrada fora da célula, que é no meio, no chamado meio extracelular. Dentre eles, o meio mais importante extracelular é o sangue circulante, que está circulando pelas veias, pelas artérias. E esse sangue não pode estar com a glicose muito concentrada nele, porque se isso acontecer, nós vamos ter problemas. A glicose concentrada, ela é um veneno. E é interessante essa questão da glicose, porque ela é um néctar, ela é uma substância maravilhosa que faz muito bem para a gente, mas em quantidades adequadas. Se a glicose ficar um pouquinho em excesso, mais do que devia, ela transforma-se num veneno, numa toxina. E o nosso corpo sabe disso. Por isso que quando a glicose chega no sangue da gente, a insulina rapidamente vai agir para essa glicose entrar no citoplasma das células e ficar lá dentro, para ser transformada em energia. A insulina exerce esse papel fundamental, embora ela tenha outras funções também, muito importantes, que eu não vou falar aqui, porque esse vídeo não é sobre insulina. Esse vídeo, ele faz uma pergunta. Você sabe o que é pré-diabetes? Pois é, o que é essa condição de pré-diabetes? Gente, diabetes mellitus do tipo 2, eu não estou falando do tipo 1, que é uma doença rara. Saiba disso, a diabetes do tipo 1 é rara. Pouquíssimas pessoas, representam 1% do total de diabéticos no mundo. 99% da diabetes no mundo é diabetes do tipo 2, que é uma verdadeira epidemia que está acontecendo hoje em dia na humanidade. Muita gente com diabetes, muita gente é acometida por essa doença. E a Organização Mundial de Saúde está falando que isso vai aumentar, isso vem aumentando e vai aumentar mais ainda. E a causa disso é o consumo exagerado de carboidratos. A diabetes mellitus do tipo 2 é uma doença fundamentalmente comportamental, de hábitos ruins. Consumir muito carboidrato, na forma de pão, macarrão, outros derivados do trigo e muito açúcar branco refinado. Esse veneno nosso de cada dia
que é muito, mas muito ruim para a tua saúde. E o açúcar, ele é colocado não só no seu cafezinho, que você coloca muito açúcar no cafezinho, se você gosta de açúcar, mas também em vários alimentos industrializados, eles colocam açúcar. Porque, além de tudo, o açúcar é um excelente conservante. Então é muito bom para o alimento se conservar saboroso e ficar mais tempo na prateleira do supermercado. É bom para quem fabrica o alimento, não é bom para você. Então tem muito açúcar nos alimentos. E o açúcar se mostra de várias formas. Não só como aquele pozinho branco, mas como o xarope de glicose, o xarope de frutose, o xarope de milho. Isso é colocado nos refrigerantes, nos sucos de caixinha, em vários tipos de alimentos em que se adiciona o açúcar. Então, se você come comida industrializada, é muito difícil que você não consuma açúcar. E o açúcar é muito perigoso, porque ele contém uma glicose e uma frutose tóxicas e muito concentrada. E quando você consome o açúcar, e quando você consome uma dieta com excesso de carboidratos, nisso aí se inclui a maior parte deles, a glicose. Essa glicose vai, na digestão, ser absorvida para o sangue e vai dar um pico de glicose, ou seja, vai subir muita glicose no sangue. Então, glicose, ela passa de 90, gente, para 200. E à medida que isso vai acontecendo, que vai subindo a glicose, chega essa informação no pâncreas e no fígado, há um sinal de alarme para baixar essa glicose no sangue, para que essa glicose seja colocada dentro das células, e aí o pâncreas começa a produzir insulina, então você tem um pico de insulina. Uma produção excessiva de insulina naquele momento e liberação também desse hormônio para que ele dê conta de metabolizar tanta glicose que você consumiu. Esse é o processo de insulina alta no sangue. E você sabe o que é pré-diabetes? Pré-diabetes ocorre quando você tem uma insulina alta no sangue e uma resistência à insulina. O que é que significa isso? Ora, a insulina vai agir nas células e não consegue agir porque as células não respondem à ação da insulina. Há uma resistência nessa resposta. As células resistem, ou seja, não estão respondendo. Então o que acontece? Um mecanismo vicioso que surge aí. Um círculo vicioso. A insulina, ela aumenta e tenta colocar a glicose para dentro, não consegue, aí o pâncreas percebe isso, aumenta ainda mais a insulina, e quanto mais insulina você fabrica, mais as células criam resistência. Porque o excesso de glicose dentro das células também é prejudicial. E a célula sente isso. E ela vai criar um mecanismo para tentar se tornar mais insensível à ação da insulina. Isso é, essa dessensibilização, inclusive, dos receptores de membrana da célula, criam a chamada resistência à insulina. E aí o que acontece? A insulina fica muito alta e temos também a questão do potássio aí junto, que é algo incrível e que é muito pouco abordado. Eu acho que talvez você nunca tenha ouvido falar na questão da deficiência em potássio. Gente, o potássio é um mineral chave na vida da gente. A célula só está viva porque tem potássio no corpo, porque ele é responsável por produzir o potencial elétrico da célula, para que a célula possa funcionar, literalmente. Então, sem potássio não há vida. E o potássio ele é fundamentalmente intracelular, ou seja, a concentração de 99% do potássio que você tem no seu corpo está dentro da célula e não fora. Fora tem apenas 1%. E é o potássio que faz com que a água se mantenha dentro da célula e a célula fique hidratada. O que ocorre é o seguinte, o sódio ele faz um equilíbrio com o potássio. Se você consome sódio demais, e isso é o que acontece com a comida industrializada, o sódio aumenta, o potássio vai tender a cair. Porque o rim começa a querer colocar o sódio para fora e coloca o potássio junto. Então você vai ter um aumento do sódio, você, tendo essa retenção líquida no teu corpo, vai encher o teu corpo de líquido, mas dentro da célula ela vai estar desidratada, porque o potássio está deficiente dentro da célula. E aí quando o potássio está baixo no corpo da gente, porque a gente precisa de muito potássio, estima-se que a gente precisa de 4.500 miligramas de potássio por dia e as pessoas não consomem nem perto disso. Então, quando esse potássio está baixo, há uma necessidade de aumentar a insulina para que mais potássio fique dentro da célula, para que a célula não fique desidratada, para que a célula possa reter água dentro dela. Isso é vital. Existe uma bomba de sódio e potássio, que é, na realidade, uma proteína que fica na membrana da célula, fazendo toda essa regulagem, para que o nível de sódio fique alto fora da célula, no meio extracelular, e fique alto o nível de potássio dentro da célula,
que é o meio intracelular. E esse equilíbrio é fundamental para a vida. Então, a questão do potássio tem tudo a ver com a questão da diabetes. Nós temos na diabetes um excesso, diabetes do tipo 2, tudo aqui que eu estou falando, tá, gente? A do tipo 1 é uma doença autoimune, é outra coisa. A diabetes do tipo 2, na diabetes do tipo 2 você vai ter um comportamento errado, que é comer carboidrato demais, excesso de carboidrato, faz com que você tenha excesso de insulina e você tenha um potássio baixo, que também vai aumentar a insulina. Então são dois mecanismos que fazem com que a insulina esteja alta. Isso é uma característica do pré-diabético, do resistente à insulina. Então, no pré-diabetes, você vai ter glicose normal. Ah, eu fui para o médico, cheguei lá. Isso aí o camarada gordo, né? Obeso, comendo pizza todo dia. Eu fui para o médico, minha glicose está ótima, estou com a glicose normal, não sou diabético. Sim, mas o teu médico viu tua insulina como estava? A medicina está negligenciando esse fato aqui de que você tem que fazer uma prevenção real da diabetes enquanto está nesse quadro de pré-diabetes. Enquanto você está com a glicose normal, enquanto você está com a insulina alta, é muito mais fácil você reverter esse processo e não ficar diabético. Você vai ter que trabalhar toda uma mudança de comportamento, inclusive alimentar, para você baixar essa insulina. Então, o que é pré-diabetes? É uma condição em que você já é um diabético, mas que não está clinicamente diabético. É uma diabetes pré-clínica. É uma diabetes na qual você já está com todo o mecanismo fisiopatológico dela, mas que não está apresentando ainda a glicose alta. Um simples detalhe, que ocorre no final do processo, porque o corpo está com a insulina muito alta, é muita insulina. Às vezes tem gente que está com 40, 50 de insulina. E eu falo isso aí, as pessoas ficam assim, meio que chocadas assim, e ficam confundindo insulina com glicose. Não. Dosa-se o nível de glicose, mas não se faz normalmente a dosagem do nível de insulina no sangue. Isso é muito importante, porque é o hormônio que vai mostrar para a gente como está a condição do teu metabolismo de carboidratos. Então, é preciso dosar o nível de insulina, que o normal é de 2, é uma faixa de normalidade, entre 2 e 23. Tem gente que tem 50 de insulina, 60, 70 de insulina, que é um nível altíssimo. E esse nível muito alto de insulina circulando no sangue provoca vários problemas de saúde, gente. A resistência à insulina, que é esse quadro de insulina alta, a dificuldade da insulina agir nos tecidos, porque as células estão resistentes a ela. O pré-diabetes, na verdade, é uma condição que faz muito mal à saúde. Várias condições em que está havendo a destruição dos tecidos, problemas que começam a acontecer, que são comuns do diabetes, já acontecem numa pessoa pré-diabética. Ou seja, ela vai estar mais vulnerável ao infarto, ao AVC, ela vai estar mais vulnerável aos problemas vasculares que o diabético tem, aos problemas oculares que também o diabético tem. Então a resistência à insulina é um quadro grave, é um quadro sério que infelizmente é subestimado, é negligenciado. Você vai para o médico pede tua glicose em jejum. Ah, minha glicose em jejum deu 92, está normal. Tudo bem, tua glicose está normal, mas você dosou a insulina para saber como ela está? Normalmente não se faz isso. De 100 pessoas que vão para o médico, apenas uma, e olhe lá, se for uma, se não for as 100, não fazem a dosagem de insulina. Isso é fundamental para você saber se você é um pré-diabético. E a condição de pré-diabetes, ela se mostra quando a glicose está em torno de 102, 103, 105, 108 em jejum. Isso aí já está demonstrando para a gente que a pessoa está com a resistência à insulina. E aí é preciso agir nesse momento para reverter esse processo e você curar realmente. A verdadeira medicina preventiva é essa. É você agir antes da doença chegar e não depois. Então é preciso trabalhar com a prevenção, que se dá pela mudança de hábitos. Então o que é que a gente tem que fazer aqui? Eu estou com minha insulina alta. O que é que eu tenho que fazer? Comer alimentos ricos em potássio, que são os vegetais, frutas e verduras. Comer muita verdura todos os dias. Um prato de salada grande, não é a beira do prato de verdura, não. É um prato de salada grande de verdura. Muita verdura. Muita mesmo, não é pouca.
Isso aí vai dar a você o potássio que você precisa. Tá? Banana vai ter potássio, água de coco vai ter potássio. Então, comer alimentos ricos em potássio e diminuir a quantidade de sal na tua alimentação. Principalmente o cloreto de sódio, que é esse sal refinado. E aí você aumentando o nível de potássio, você começa a reverter esse processo. A segunda coisa é diminuir os carboidratos. Fazer uma dieta low carb. Se você já é obeso, já está acima do peso, provavelmente você também já tem resistência à insulina. Então é preciso cuidar disso. Então isso não é feito pela medicina. Não há prevenção. Só agem quando o camarada chega já doente. E aí já é, às vezes, tarde demais para você conseguir reverter. Já fica mais difícil reverter. Embora seja na diabetes do tipo 2, é possível reverter, sim. Então, é preciso trabalhar isso aí. Exercício físico, de preferência, 5 a 6 vezes por semana, de segunda a sábado, vai também baixar a insulina. O jejum intermitente também vai baixar a insulina, naturalmente, para que você possa reverter a questão da pré-diabetes. Então, a resposta à pergunta desse vídeo que foi feita inicialmente é: você sabe o que é pré-diabetes? A resposta é uma condição clínica da própria diabetes, em que você não tem apenas um dado, a glicose alta, mas tem todos os outros acontecendo silenciosamente dentro de você, inclusive algumas complicações da própria diabetes, como problemas oculares, nefropatia diabética, neuropatia diabética e doenças cardiovasculares. Então, gente, é uma questão muito séria. É preciso que você vá ao seu médico e peça a dosagem de insulina. E se você tem obesidade, saiba que a própria obesidade já é uma condição de resistência à insulina. Porque o excesso de gordura dá resistência à insulina. E aí cria toda a condição para a diabetes se instalar. Tanto é que muitos diabéticos, ao fazerem uma dieta e perderem 30, 35 quilos, ficam com a glicose normal e revertem essa condição metabólica infeliz, tá? Bem, gente, era essa a mensagem de hoje. Se você gostou do vídeo e você conhece alguém com essa mesma condição, ou que está gordo, que está obeso, que está provavelmente com insulina alta e é pré-diabético, vai aí, compartilha esse vídeo no WhatsApp, nos teus grupos de amigos. E também, se você não se inscreveu nesse canal ainda, aproveita agora, clica aí no inscrever-se, aperta o sininho também para poder você receber as notificações dos vídeos novos assim que eu colocá-los no YouTube, que eu postá-los no YouTube. E também, gente, não se acanhe, se você quiser fazer uma pergunta, um comentário, vá aí abaixo e faça a sua pergunta, porque Arthur Meiralins, da nossa equipe, ele pode selecionar essa pergunta para ser respondida ao vivo aqui por mim, tá? Bem, fico muito feliz de poder compartilhar tudo isso com você. Agora eu acho que você já sabe o que é pré-diabetes. É uma condição em que a gente pode reverter mais facilmente o processo. Fica atento, tá? Começa a comer verdura, começa a comer fruta, começa a praticar exercício físico. Cuida da tua saúde, que ela é o teu maior patrimônio, tá bom? Seja o protagonista da tua saúde. Um grande abraço, que Deus possa nos abençoar, todos nós. Até o próximo vídeo.